Mana Cast. Começa mais um episódio do Mana Cast Brasil, seu canal do Magic competitivo. Hoje, novamente, não estamos com o time completo. O Caio não conseguiu chegar, deve estar no laboratório dele fazendo mais alguma criação maluca. Mas estamos aqui com o Gwento. Tudo bom, Gwento? Fala, Barroso. Fala, pessoal. E estamos com o Chinês. Tudo bom, Chinês? Tudo bem, Barroso. Gwento, você nos deve uma explicação. Você falou várias vezes sobre o Marvel. Você falou várias vezes sobre o W, que você não gostava desses dois decks no Standard, e você acabou jogando 2 campeonatos com esses decks. E aí, retrate-se pra mim. Não gostar não significa que eu não vou acabar jogando com os decks, né? Uma vez que os decks é o que tem para se jogar hoje no ambiente. Eu queria ter jogado de BR. Vou começar falando pela terça-feira o campeonato que a gente jogou, que valia uma passagem para Porto Alegre. Eu gostaria de ter jogado de BR, mas não estava com as cartas disponíveis e acabei até jogando com o CW, né, Barroso? Gentilmente cedeu as cartas para mim poder jogar. Acabei perdendo na semifinal pro Caio. Perdi não, né? Na verdade o Caio ganhou, né, de mim na semifinal, porque eu não perdi aquele jogo. E só fazendo um adendo, o Caio acabou ganhando esse campeonato, ele que não estava cogitando não ir para Porto Alegre por falta de dinheiro, conseguiu a passagem. Então palmas aí pro Caio. Exatamente. Oi, o Caio toda semana vem aqui falar dos planos que deram errado, agora que ele ganhou, não veio gravar pra se vangloriar. Não tá aqui pra falar dos prós dele, né? Pois é. Joguei com o W, até acabei gostando do deck no ambiente. Eu não peguei nenhum deck agro, então assim, não sei, até agora eu joguei no sábado também, de UW, o PPT que teve na freguesia do O, mas não fui bem assim no campeonato, tava bastante azarado, mas não peguei nenhum agro, então eu não sei como que é o match contra o agro, que era o que eu mais achava que era ruim de jogar contra veículos, por você ser um deck semi-agro, né? Não é nem um mid-range, nem um agro, mas é um deck tempo, e eu não sei se o deck é bom contra os agros. O Mirror Match é igual todo Mirror Match praticamente, quem compra melhor tem muita chance de ganhar. E contra BG o match sei lá, eu até gostei de jogar contra BG, aqueles matches bem disputados, né? Geralmente são jogos que você joga e você gosta de jogar, porque o jogo acaba indo e voltando, né? Sendo disputado assim, você sente jogando uma partida legal de Magic. Então acabei jogando de UW, até jogaria com o deck novamente, pelo fator do ambiente dele. É um bom deck para se jogar no ambiente, digamos que é um dos 2 melhores decks, digamos assim, de acordo com o ambiente, BG e UW. Mas continuo assim, achando que o deck tem algumas pequenas falhas contra os agros, e se tiver muito agro jogando, acho que é bem difícil você conseguir lidar com isso. Já no campeonato de domingo, de ontem, eu acabei jogando de Aetherworks, né? Que eu cansei de falar que o pessoal não joguem de Aetherworks, que não é um deck, é uma piada. Mas assim, aquele deck do Pro Tour, ou até mesmo um pouco pós-Pro Tour, era realmente uma piada. Ela só ganhava de BG, porque o BG não faz muita coisa contra o Aetherworks, tá, contra o seu combo. E você, ele era full pra você fazer Aetherworks no 4 e achar o Enraku ou Lamog. A 4 Enraku, 4 Lamog, e uma Chandra, dependendo das listas, 2 Chandras, sei lá. Então era um deck full combo, e contra os agros não fazia nada, não tinha jogo contra agro, é muito difícil. Então o deck era uma piada. Esse Aetherworks agora que a gente jogou, o Thales acabou jogando com a lista, né, na terça-feira. Eu ainda bati nele quando ele falou que ia jogar de Marvel, né, de Aetherworks. Eu bati, não dá, isso é piada, para com isso. Só que daí eu vi ele jogando, acompanhei os jogos dele no sábado, no campeonato da freguesia do O, e eu vi que o deck não é uma piada, o deck é muito funcional. A lista do deck foi criada pro ambiente, pro metagame, então ela ataca, ela joga, primeiro que ela joga com 3 Ishikaná no main deck, e ela bate o delírio muito rápido, né? Às vezes mais rápido até que o BG, que tem cartas tem Liliane, tem Grimflayer pra encher o cemitério. Então assim, você consegue fazer a Ishikaná muito fácil,
os tokens, então você tem muito mais jogo contra agros. Você tem Harness Lightning, Aether Down, que é um encantamento que dá -4, -0, para segurar o começo do jogo. E o Aetherworks ele tá ali mais como uma fonte de card de advantage, né? Você faz o Aetherworks, você ativa, você vai achar alguma coisa, com exceções, né? Com asteriscos, às vezes você não acha nada, pode acontecer. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio ainda de não achar nada em ativação de Aetherworks. Mas ele é mais uma fonte de card de advantage. Você faz, acha uma Chandra, daí você faz, acha uma Mexicana. Não necessariamente você tem que fazer, achar o Lamog, Haku, enfim. Mas você também pode fazer ele no turno 4 e acabar achando um Lamog ou um Haku e roubar o seu coleguinha de jogo. Então, isso faz dele um deck, assim, pra você meio que temer, assim, né? Ele fica parecido com aquele Revelark mid-combo, né? Que jogava na época, assim, de uma forma totalmente diferente, mas com a mesma estratégia, né? Algumas ameaças um pouco maiores que os agros comuns usam, mas uma possibilidade em troca disso de você roubar simplesmente e acabar o jogo. Você fala daquele Revelar que jogava com Body Double. Isso mesmo. Sim. Se você for ver, ele é meio que uma estratégia parecida. Você não precisa fazer o combo para você ganhar, né? Eu mesmo joguei contra um Veículos na segunda rodada ontem e fiz o Mexicana no turno 4, fiz a segunda Mexicana no turno 5, daí tava parado com 4 lands, daí quando eu comprei o quinto land eu fiz uma Chandra Flamecaller, comecei a subir, colocar tokens e atacar o Gideon do meu oponente, ele foi fazendo blocks e tal, mas não tem muito o que fazer. Então assim, você não precisa essencialmente fazer o Aetherworks, né? Assim como você não precisava fazer o combo do Revelark Body Double, você podia vir com uma mão mais control, com Finks, com as outras cartas que vinha e acabar ganhando. Então assim, esse deck ele é bom por causa disso. Ele, digamos que é um deck semi-combo, porque eu não acho que a Aetherworks seja assim um combo. Ele é uma carta que puxa, né? Assim como o Company não era um combo, ele faz uma Company parecida para castar qualquer mágica. Então ele não acho que ele seja um combo, ele é um semi-combo que pode roubar seu oponente e ele te dá card de vantagem. O resto do deck são removals e carta para controlar ou para achar, manipular as cartas, achar o Bessel para achar o Aetherworks, enfim. Isso faz dele tipo um deck sólido, tipo esse deck é real e gostei bastante do deck. Jogarei de novo com ele. Então, só para esclarecer o público e já puxando um gancho aí pro nosso tema principal, você fez uma escolha de deck que é diferente dos decks que estão jogando no ambiente, justamente por causa do ambiente. Exatamente. Assim, falando da minha escolha pessoal do deck, eu tenho que dar crédito pro Thales, que a lista é do Thales, ele pegou uma lista e adaptou o azul, né? Tem algumas listas GRs jogando no Mon, ele adaptou o azul e tal. A gente conversou um pouco, mudou uma outra coisa no deck e no side, e fomos jogar, né? No domingo. O deck ele se encaixa perfeitamente no que eu gosto de jogar, porque eu gosto de jogar com esses decks que são semi-combo, combo, que podem roubar o seu amigo, sem ter interatividade direta, tanta interatividade, né? Ele é um deck que ninguém joga no ambiente, então Mirror Match é quase impossível pegar, tanto que no campeonato ontem eu tenho quase certeza que só tinha eu e o Thales jogando com esse deck. E ele é um deck muito forte, assim, você se sente jogando com o deck, você abre algumas mãos que você sabe que você vai ganhar, menos que você tenha muito azar, você vai ganhar aquele jogo. E ele ataca diretamente os dois decks, que é o BG. Os BG você tem um match muito bom contra o BG. E o W também. Eu acho que o W deve ser um pouco pior. Pior assim, não tão bom quanto o BG, né? Porque o G1 contra o BG não tem muito que o BG fazer. A menos que você tenha muito azar, não acha Aetherworks ou não consiga castar seu Haku da mão, que você facilmente consegue castar turno 6, 7. O G1 é fácil, o G2 é um pouco mais difícil porque ainda transgressa, alguns jogam com Lost Legacy, Pick the Brain, então acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas ainda o match é pra você. E se alguma coisa der errado, você ainda tem um G3 que você começa e pode facilmente conseguir ganhar o jogo, né? Seu side, a gente estava jogando com Negate, né? Então você tem acesso a algumas coisas para tentar parar o Transgress.
Então assim, o deck ele funciona totalmente no estilo que eu gosto de jogar. Ele ataca os principais decks do ambiente, é um deck que ninguém joga, então Mirror é quase nulo. E ele é um deck que você se sente confortável na situação do jogo, na mão inicial. Quando você abre, a maioria deles você sabe que você vai ganhar, porque você já vê a perspectiva do que você vai fazer, o que vai acontecer. Então assim, quando você abre a sua mão inicial, você sabe mais ou menos que você vai ganhar o jogo pelas cartas que tem. Você vai fazer aquele prognóstico de turno 2, turno 3, turno 4, faço tal coisa. E o deck ele meio que funciona assim, às vezes você curva, mas às vezes você não curva as coisas, mas você tem um VCL, alguma coisa, você vai buscando, cavando. E isso te dá uma margem de saber mais ou menos como que o jogo vai se seguir, né? O que vai acontecer no jogo em si. O fato de você saber o que o seu oponente está jogando, as cartas dele, as ameaças que vem, e ele não saber exatamente como o seu deck funciona, também é uma grande vantagem, né? Porque você sabe o que você precisa responder e como responder, e o seu oponente de repente não sabe. Ele pode tentar responder uma ameaça e depois em outra pior, ele pode, ou vice-versa, né? Ele fala, pô, vou esperar a próxima coisa e, pô, você já perde pra isso e não sabia como era o meu deck, né? Não, com certeza, com certeza. O fator surpresa ele ajuda bastante, porque você hoje, como está consolidado o metagame, a gente geralmente sabe praticamente, se não a 75, pelo menos 70 das cartas que vão no deck. Então você sabe o que esperar no side, você sabe como fazer o seu side inside out, você tem uma vantagem de conhecer a lista. A maioria dos jogadores sabe metade das cartas que vai no Etherworks, que é Etherworks, Harness Light, as cartas que ganham energia e tal, mas não sabe exatamente o que vai no side. Ishikaná, eu acho que a maioria não espera Ishikaná de main deck, então é um fator surpresa, sim, ele é muito relevante na maneira de jogar. E assim, eu quero só fazer um adendo para uma coisa mais relevante do que o fator surpresa. Você agora jogando do lado do Etherworks, você saber contra o que você vai jogar. Porque tem algumas mãos que você deve equipar contra um deck, um BG, um mid-range, um UW, mas contra o agro não. Então, se você sabe do que seu oponente está jogando, isso te dá bastante vantagem também para saber as mãos que você pode equipar. Algumas mãos mais lentas você pode equipar contra o controle, contra os mid-ranges ou o W, o tempo, né? O flash. E só que contra a agro você não teria tempo de desenvolver seu jogo com aquela mão. Então assim, eu tava até conversando com o Thales ontem, falando sobre como a gente tá aprendendo a jogar com o deck ainda, né? Descobrindo Mirror Match. Aí eu acabei jogando com o Thales no campeonato, a gente falou, eu acho que quem começar deve ganhar e tal. É quase isso mesmo, não tem muito o que fazer. Side a gente não tinha nem feito side pra Mirror Match. Então assim, é importante saber quanto que você tá jogando, porque você tem que ter uma abordagem diferente aí de mãos de equipes para cada deck que você jogar contra. Então depois dessa introdução um pouquinho mais longa que o normal, né, uma introdução de mais de 10 minutos, a gente vai entrar no nosso tema principal de uma forma um pouco mais genérica, né, que é o metagame. Metagame, por definição, é o jogo dentro do jogo. Então tem aquela... quando a gente tá lá na aula de português, lá do colégio, que você provavelmente não estava prestando atenção, mas você deve ter ouvido falar em alguma coisa chamada de metalinguagem, que é um tipo de linguagem que fala sobre o próprio português. O termo meta é justamente para justificar algo dentro daquele próprio. Então, metagame é o jogo dentro do jogo. Isso não é um termo específico do Magic, outros jogos têm metagame, então os MOBA da vida que tem 1 milhão de personagens para você escolher, tem os personagens que estão no metagame, que são os personagens mais fortes, tem também os tiers, né, as estratégias mais populares, mais competitivas, e outras estratégias menos populares chamadas de rogue. E no Magic não é muito diferente. Então, vou dar um exemplo clássico, né? Ambiente de um campeonato competitivo, tipo um PPTQ, versus o ambiente do campeonato regular, do campeonato de meio de semana, de fim de semana, do Friday, que parece que são dois campeonatos completamente diferentes. Você chega lá na sua loja, você vai jogar contra um deck que você nunca viu na vida,
você pode estar com o melhor deck do formato, você pode perder simplesmente pelo fato de você não saber o que você vai enfrentar, e você chega no dia seguinte no PPTQ e você vai lá e faz um ótimo resultado. Por que um dos motivos, né, que isso pode acontecer é simplesmente pelo fato de você ter um deck que está ajustado para enfrentar algum tipo de ambiente, ou seja, você esperar algumas cartas e alguns decks específicos que você vai enfrentar, e você chega no seu ambiente de loja e você não enfrenta nada disso do que você espera. Pensando no Standard, que é um ambiente com um pool menor de cartas, tem menos cartas válidas no formato. Mesmo no Standard, que você tem os seus decks principais, não quer dizer que você deva se basear nesses decks, somente nesses decks, aliás, ou no resultado dos campeonatos da Star City, ou nos GPs, que você tem que ajustar o seu deck ou jogar, né, esperando que você vai enfrentar tais decks. O metagame é completamente independente disso. Então, por exemplo, para jogar na lojinha, você sabe que vai ter aqueles dois caras que vão jogar com aquele mono white que não joga mais no formato. Você pode muito bem pegar o seu sideboard e ajustar para que você tenha chances maiores de enfrentar esse campeonato. Aposto que se você for num campeonato mais competitivo, no PPTQ, que o pessoal tá mais antenado aí no que tá acontecendo no mundo, você pode ajustar para tentar prever que vão ter mais jogadores jogando com determinado tipo de deck. É um efeito muito visível do metagame, o Barroso vai lembrar, porque ele era jogador de Legacy nessa época também. Mas por muito tempo os resultados dos campeonatos Legacy, dos Star City Opens e dos outros torneios grandes Legacy eram totalmente diferentes, porque o Miracles é um deck europeu. Todos na Europa ele popularizou e todo mundo usava, e era o deck mais forte, né, de certa forma. E aí o que ganhava era Miracles e decks que ganhavam de Miracles na Europa, enquanto que nos Estados Unidos o metagame era totalmente diferente, porque lá ninguém usava Miracles, demorou muito pra pegar nos Estados Unidos, né? Olha, no Legacy tem justamente esse efeito interessante. O cenário europeu, que digamos, é o berço do Legacy mundial, onde tem os maiores campeonatos, onde tem o maior volume de campeonatos e de jogadores, ele tinha um formato completamente diferente do que o Legacy dos Estados Unidos, que era baseado somente nos resultados do Star City. Tanto que um efeito disso é que justamente como você falou, não somente o Miracles, mas também o Death and Taxes, que eram decks muito mais jogados na Europa, faziam muito mais resultados na Europa, eles demoravam para vir para os Estados Unidos, ao passo que nos Estados Unidos você tinha muito mais resultados do Shardless Bug e de decks de Delver, que dominavam o ambiente nos abertos do Star City, e que o pessoal da Europa até hoje tem um pouquinho mais de resistência para jogar com esses decks. Falando de um exemplo um pouco mais novo no Legacy, é o tal do Eldrazi Agro, né? Que é um agro baseado em Chalice of the Void e Trinsfera, é um agro Prison, e que ele vê muito mais resultados nos Estados Unidos do que na Europa, simplesmente pelo fato de serem ambientes completamente diferentes. E com o tempo o ambiente vai evoluir, vai ter um deck nos Estados Unidos que ganha do Eldrazi Prison vendo o resultado, e ele nunca vai chegar na Europa, pelo menos não até que os Eldrazi comecem a jogar lá também, né, pra poder. Então assim, o meta ele acaba evoluindo diferente, que no Standard é uma coisa, como são mais limitadas as opções, a evolução acaba sendo mais homogênea, né, do que em outros formatos maiores, como é o Modern, mas o Modern não tem um ambiente consolidado por regiões, eu acho, porque quem consolida é o Pro Tour e acaba tendo influência mundial, né, ou pelo menos era. Fugindo um pouquinho assim, da direção em falando do metagame, como vocês falaram em Legacy, você e o Barroso têm um conhecimento maior nesse formato do que eu. A gente pode dizer que o formato Legacy ele é regulado, assim, o metagame dele, por também dificuldade de acesso às cartas, vide que tem a maioria dos decks tem cartas que são muito caras, muito difíceis de achar. Uma coisa que acontece parecido com o Modern também, em certas regiões você não consegue achar Tarmogoyf, tá? É sold out em todas as lojas, assim, enfim. No Standard isso é mais fácil, as cartas tem booster no mercado, tem cartas que você consegue, mesmo pagando caro, você consegue encontrar. O Legacy a gente pode falar que o metagame talvez não seja um metagame tão real quanto ele deveria,
No Brasil, talvez. No Brasil, eu diria que sim. Lá fora, eu acho que tem um efeito pior do que esse, que é o fato de você ter acesso às cartas, mas você jogar com o seu pet deck. O pessoal fora do Brasil é bem menos competitivo. Assim, você tem, lógico, os exemplos de pro players extremamente competitivos, mas via de regra, as outras comunidades são muito mais casuais. E as chances de você querer jogar com o seu deck, mesmo que esteja fora do meta, porque é o seu deck bonitão, são muito altas. Pelo menos foi o que eu vi nas minhas andanças aí. Isso acontece também no Brasil. Vou mandar um abraço aí pro irmão do chinês, né, o Guilherme Figueira, que é um grande entusiasta do Goblins. O Goblins não está no formato faz muito tempo e ele só joga de Goblins. Já há alguns anos, né? Então tem esse efeito do pet deck também no ambiente. Tem muita gente que sabe que o deck não é o melhor deck do ambiente, sabe que é um deck que tá no tier, às vezes tier 3, e joga com o deck. Por quê? Porque é o deck que ele gosta de jogar. Eu mesmo já joguei muito de High Tide. Eu acho que pelo Legacy até não ser um formato assim, digamos, competitivo, a gente não tem assim... Vai ter gente ficando muito brava. Sim. Sim. Eu vou me explicar no que eu quero dizer, não competitivo. Assim, a Wizards ela não dá nenhum subsídio, Sim. nenhuma abertura e nenhum apoio para o formato, né? Então, assim, se for partir da parte onde a Modern tem campeonatos, tem season de PPTQs, Moderns, então, assim, você tem todo um formato ligado à empresa, à nave-mãe, como o chinês costuma dizer. Então, assim, o Legacy você não tem. As lojas fazem campeonatos Legacy independentes, tem campeonatos lá fora que são grandes até, de Legacy, mas não tem nenhuma ajuda por parte nem de mídia para divulgar o formato. Então, por isso que eu falo que ele não é um formato assim, competitivo. Você não vai chegar num Pro Tour jogando Legacy. Então, para quem tá no Magic competitivo, batalhando, grindando, ele não é um formato que você vai passar por ele. Isso que eu quero dizer com não competitivo. Eu sei que tem um ambiente competitivo, os decks e tal, mas em relação a isso, é o que eu quis dizer. Então, eu não vejo... É igual jogar um Commander, por exemplo. Não tem por que você jogar com o melhor deck se você não gosta das cartas que vão. Acho que você deve jogar com o deck que você se sente mais confortável e que você se diverte jogando, né? Já que você vai passar aquele tempo. Se você não tá trabalhando, usando aquilo como uma forma de trabalho para ganhar booster ou chegar em algum lugar, não tem por que você jogar com o melhor deck do formato se ele não é o deck que você gosta de jogar. Eu concordo. É isso que eu quis dizer. Sim, claro. Então, falando do Standard, agora que a gente falou um pouquinho do Legacy, o Standard ele tem uma pool de cartas mais fechada, como eu havia dito anteriormente, e atualmente ele está, podemos dizer que é um ambiente resolvido, ou seja, é um ambiente que dificilmente despontará algum deck que vai dominar o ambiente. Ou você joga de BG, ou você joga de UW, ou você ainda joga de Mardu Vehicles. São as três opções que, entre si, elas têm um jogo bem disputado, você não tem um claro vencedor. Você pode ter ligeiras vantagens entre um e outro. Até hoje ninguém soube me responder quem que tem vantagem sobre o match BG versus o W. Então eu li vários artigos, várias discussões e nenhum dos lados me ofereceu argumentos concretos e nem resultados para dizer que um deck é melhor que o outro. Você quer falar alguma coisa, Gwen? Eu tenho uma tese em relação a esse match. Eu pude jogar, até gostei de jogando de UW. Eu acho que o BG tem uma ligeira vantagem, né? Porque as Ishikanas são muito fortes contra o W, ganham muito tempo para ele conseguir resolver um Erraku e aí a Zeda. Mas eu acho que o W ele tem Gideon, Spell Queller e o Avacyn são cartas muito fortes, sozinhas no vácuo, assim. Então o W tem mãos que sem side, o BG não consegue jogar, mesmo se ele vier com um Ishikana, assim, digamos. Porque você faz um Queller numa Liliana, por exemplo, que é a carta mais forte, digamos assim, contra o W depois da Ishikana. Daí ele tem lá seu Cóptero na mesa, alguma coisa, tem um Reflector, enfim. Ele tá sendo o agro na partida. Se ele faz um Gideon, vira bicho, no próximo turno provavelmente vai fazer o Gideon atacar e ele tem uma vacina na mão, vai ser muito difícil do BG lidar com isso, porque o BG vai ter que ter a remoção na hora certa
já tá para trás no jogo, e mesmo que ele faça o Mexicana, se o oponente que tá com a Avacyn tiver um Selfless Spirit, ele vai fazendo a manutenção, pode matar todos os tokens da Mexicana e o jogo ainda fica ruim. Então assim, eu acho que o W tem mãos que são muito roubadas, muito fortes, né? Isso faz dele um deck que pode ganhar do BG. Mas no jogo assim em si, eu acho que o BG tem uma ligeira vantagem, né? Pelas cartas que tem um poder muito forte contra o W. Certo. E... Bom, eu li argumentos também pro o W, que dizem que pós-side o W fica muito mais forte do que o BG pós-side. Acho que ainda não há um consenso, e às vezes nem há um consenso, né? Às vezes é muito dependente de como cada jogador abre, de como que o jogo se desenrola. Eu acho que é bem de como o jogo se desenrola mesmo. Da mão inicial faz bastante diferença. Mas falando de ambiente, então aparentemente, né, depois que eu falei que tem esses 3 decks que são os pilares do Standard, a gente fala que ou você joga com um deles, sempre fazendo o ajuste pensando em que decks que você vai enfrentar nos campeonatos. Então, no caso do W, se você vai enfrentar muitos BGs, talvez seja uma opção boa jogar com mais Spell Shrivel, que é uma boa mágica para se combater Ishkanaz ou até mesmo em Hakus, e evitar que os Grapple to the Past fiquem gerando recursividade no deck. Ou se você vai enfrentar mais o W's e Mardu, por exemplo, você pode colocar mais talhas, que é uma excelente carta contra os decks mais agressivos e contra decks que fazem as criaturas no passe. Por exemplo, a própria Avacyn, né, que é uma carta que quebra completamente a simetria do combate. Já do lado do BG, né, você pode sempre fazer aquele ajuste, colocar um pouquinho mais de remoção, caso você esteja esperando enfrentar decks mais rápidos, por exemplo. Teve um pequeno período do formato que tinha a possibilidade de se jogar de RW tokens ou Mardu tokens. Aí uma opção de sideboard funcional para o BG, que hoje não está tão em alta, era o Flame Tendrils, que conseguia remover todos os tokens de uma vez só. Inclusive exilava o Scrapheap Scrouger, que é uma boa criatura aí contra esses decks de remoção. E o próprio Mardu, ele pode se ajustar um pouco mais para enfrentar o W, sendo um pouco mais agressivo, ou enfrentar o BG colocando algumas coisas que tenham um pouco mais de alcance, por exemplo, Key to the City, para fazer as criaturas atacarem longe da Ishkanaz. Enfim, tem diversas abordagens que você pode adotar dentro do próprio ambiente para combatê-lo. Além disso, a gente tem uma opção que foi como a gente iniciou hoje o nosso capítulo, que é justamente atacar com um deck completamente inesperado e que tenha uma boa partida contra esses 2 decks. Normalmente, esse tipo de estratégia, que é chamada de Rogue, quando ela funciona, ela é muito boa, porque ninguém está esperando o que você vai fazer. E se você tem um deck que combata os principais decks do formato, você pode dizer que quebrou o formato, pelo menos para aquele campeonato. Então, o Metagame é justamente isso, é você saber posicionar o deck que você vai jogar em um determinado campeonato. Lembrando sempre do famoso Next Level, né? Que é o metagame é o que orientou a criação desse nome, né, do Next Level, que é justamente quando você evolui o seu deck para responder ao metagame. E pode-se dizer que o deck que o Gwent usou é um Next Level Etherworks, né? Algo assim, algo mais ou menos nesse estilo. Aliás, um exemplo que dá pra ver bem o Next Level é o próprio BG. Ele começou no Pro Tour como sendo um deck que muita gente não dava nada pra ele, que era um deck underpowered, né? Um deck que não fazia coisas suficientemente fortes pra se consolidar no formato. Ele era mais agressivo, ele era baseado no Verdurous Gearhulk, nas interações de Green Flare, mais Tireless Tracker, menos Ishkanaz, tinha mais Kalitas do que o normal. Foi um deck que foi currado pelos UW na época e que aos poucos ele foi evoluindo para adotar a forma que ele tem hoje, mais control, tem
3 Ishkanah de main deck, tem algumas Silver Bullets, mas que é realmente baseado no late game do Enraku e na recursividade. Ou seja, se o oponente lidar com seu Enraku, você tem formas de voltar lá em Enraku e fazer de novo. Eu acho que o BG ele foi assim, pós-Pro Tour, teve essa enxurrada de críticas contra o BG por causa da quantidade de Etherworks mesmo que tinha no Pro Tour, né? Que era 20% do field, né? Uma coisa tipo bem grande assim. Então acho que eu lembro que teve um BG que foi muito bem, os outros foram todos muito maus. Então eu acho que por causa disso, por causa dos resultados ruins do Pro Tour do BG, ele ficou meio que esquecido por um intervalo de tempo ali de umas 2-3 semanas, né? E depois eles reformularam, colocaram as cartas, reajustaram ele, né, para o metagame, né? Para o que você espera em relação a veículos e ao W, que começou a dominar o ambiente. E aí ele voltou forte, já preparado para o metagame. Uma vez também que o Etherworks acabou morrendo, porque o Etherworks Full Combo ele só ganhava do BG, né? Ele tinha o match era, sei lá, a gente podia dizer que era 70-30, 75-25 mais ou menos. Porque esse Etherworker que eu joguei, ele tem um match muito bom contra a BG, mas ele não é tão forte quanto o outro que jogava com 4 o Lamogs e 4 Enrakus. Se você ativasse uma vez o Etherworks, com certeza você acharia alguma dessas 8 threats. Uhum. E uma coisa que é interessante ainda falar sobre metagame é que os decks proativos normalmente se ajustam com uma menor quantidade de modificações ao ambiente, isso falando de modo geral, não falando de algum exemplo específico. Mas os decks proativos, normalmente, eles mantêm fixos as suas ameaças, dado que elas ainda continuam funcionando no ambiente, do que decks control. Por quê? Porque os decks control, eles precisam de respostas que se adequem às ameaças do ambiente. Esse standard atual é um excelente exemplo para falar sobre o decks control e o ajuste do ambiente, porque a gente não tem boas respostas genéricas. A melhor resposta genérica que a gente tem hoje seria o Anguish Unmaking, que responde praticamente tudo todas as ameaças. Ela não responde bem tokens, mas ela consegue resolver, por exemplo, Ishkanah, consegue resolver os Planeswalkers e tirar a recursividade deles. Tem uma ameaça importante que a gente chama que não remove, que é a Enraku. Então, mais um motivo por essa remoção estar em baixa. E o fato de não existir uma resposta genérica, a segunda melhor resposta do formato seria Rhinos Path, mas que não tem a flexibilidade de você não poder se passar com a mana aberta e fazer a mágica caso você tenha um counter spell na mão, é que você tem que pensar no ambiente que você vai enfrentar para você acertar quais remoções que você vai usar. Então, por exemplo, você tem uma remoção boa, né, no Harness Lightning, que funciona muito bem contra os decks agressivos e o W, mas que é questionável contra o BG. Em contrapartida, a gente tem remoções como o Declaration Stone, que ela é melhor se você tá do lado agressivo e se você vai colocar pressão suficiente para não deixar o oponente capitalizar nas pistas que você pode gerar, ao invés de um Stacey Snare, por exemplo, que resolve a ameaça de uma vez, dado que você não tome a remoção no encantamento. Então, os decks control, eles precisam fazer o ajuste entre quais cartas de manipulação de deck, para você conseguir achar as respostas, a quantidade de ameaças, porque você precisa ganhar o jogo, né? Os decks control, apesar de ter a inevitabilidade na maioria das vezes, eles precisam de uma maneira fácil de ganhar o jogo e de acertar as ameaças frente a um metagame esperado. E até mesmo a quantidade de card draw, né, de engines que o deck usa para poder rodar, acaba dependendo de o quanto as partidas são disputadas carta a carta, né? O quanto faz diferença você ter card advantage, o quanto de tempo você tem para conseguir comprar suas cartas a mais. Um exemplo é Opportunity, era uma carta sensacional. Depois, quando voltou a prerrogativa do Dragon Lord, ela demorou para encontrar espaço, só começou a jogar quando começou a ter muito Mirror de Esper.
E eu acredito que se hoje tivesse alguma versão dela no T2, não sei se errar, ela não ia jogar nada, porque 6 manas contra 4 é lento demais pra esse formato, não ia ter como jogar, né? Tem uma carta, que é de Eldritch Moon, que é Perscrutar o Laboratório, que ela é 6 manas, 2 azuis e 4 qualquer, compra 3 cartas. Se você tiver Delírio, 4 tipos de cartas no cemitério, ela custa 2 a menos. Então ela seria 4 manas, instant compra 3 cartas. Não compra 4, mas seria parecido com... E é um tipo de carta que teria power level bastante, porque Inspiration já jogou T2, né? Então é uma carta melhor do que isso. Mas curiosamente, Concentrar nunca jogou T2, né? Que é o 4 mana compra 3. Sim. É que eu acho que não tem uma casa direta pra ela, né? Eu acho que os decks do T2 são muito agros. São muito agros. Então, assim, não tem deck T2 que consiga controlar os agros, né? Consiga ter a resposta à mesma velocidade dos agros. Então acho que fica muito difícil você conseguir jogar de controle agora, nesse momento, nesse formato. E assim, essa própria carta seria 4 manas, compra 3 instante, com Delírio. Ela tecnicamente seria 4 manas, compra 3, só que como ela custa 6, ela não tomaria um Queller. Então ela seria um card de Vantage que custa 4 e não toma Queller, né, que é uma das cartas mais presentes no ambiente hoje. Eu acho que isso ilustra muito bem para aquele pessoal que fica olhando spoiler e falando, nossa, o Wizard está apelando, faz carta cada vez mais forte para vender. Mas não importa a força da carta, o que importa é a força dela em relação às demais cartas que vão jogar junto com ela no ambiente, né? Porque fica muito claro que alguma carta, de acordo com a edição em que ela é lançada, ela é muito boa ou uma porcaria. Sim, em relação ao metagame mesmo que ela está inserido, né? Por exemplo, se você for ver, a gente... Tarab Inspector. É uma criatura de 1 mana, 2 e coloca uma clue. Não faz nada demais, não ataca bem, ela não tem nada. Não ataca, não bloqueia. Exatamente, ela vai te dar uma clue que você vai ter que pagar 2 para comprar uma carta. Só isso. Pior que um Elvish Visionary, que é 2 manas 1, quando entra em jogo dá um draw. Exatamente. E o Elvish Visionary já não era bom, né? E agora imagina ele com Copter, né? Sim. Então, e ela joga no ambiente hoje muito por causa do quê? Por causa disso. Por causa dos Cópteros. É uma ótima carta pra você ativar, porque é 1 mana, você ativa um Cóptero e ainda tem um draw posteriormente. Então, assim, a carta não é forte, não tem nada demais. Se você olhasse, você falaria, é uma carta que no draft, talvez você jogasse, seria a sua 23ª carta ali. Mas não é uma carta forte, mas ela joga no W Flash, joga num deck que é um deck rogue, mas no GW Humanos, no RW Humanos, até o Mardu tem listas que jogam com ela. Então, assim, é uma carta totalmente sem nenhum power level, mas que no ambiente que ela está inserido, ela faz muito, ela trabalha muito pro deck que ela joga. Me lembro do Reaper of the Wilds, que eu falei que gravei que ia jogar muito. Jogou em um BG Monsters ali horrível. Uma cópia apenas. Só pra fechar aqui o ciclo de formatos, falar um pouco do ambiente Modern. Ele é bem diferente tanto do Standard, que é mais fechado, como do Legacy, que você tem bastante opção de deck, mas normalmente você tem os tiers bem definidos. No Modern isso não acontece. Isso é um efeito bastante curioso, que é aparentemente intrínseco do formato. A Wizards ainda não conseguiu fazer os ajustes na banlist para que o ambiente ficasse consolidado, que muitos jogadores veem como algo bom, né, que ele tem esse formato rotativo, mas é o fato de você ter decks que variam conforme o seu posicionamento no ambiente, e essa variação é justamente o fato de você estar preparado ou não para enfrentar esse deck. Os exemplos clássicos é o ciclo Infect, Affinity, Dread. Ou você tá, se você está preparado para enfrentar um deck, você tem que dedicar para esses 3 decks um hate específico para eles. E esse hate ele não é abrangente a ponto de você pegar todos esses decks. Então, por exemplo, o hate contra Affinity, que são, por exemplo, Stone Silence, que é o Vandal Blast, que é essas cartas que removem os artefatos, não são eficazes contra o Dread, que ele precisa de um hate específico que ataque o cemitério. E então,
E você tem uma série de decks no Modern que você não pode se dar o luxo de ter um sideboard abrangente a ponto de pegar todos esses decks. Então o que o pessoal faz é tentar prever o metagame e abdicar de um desses matches, falar assim, beleza, esse match eu acho que vai ter pouco, se eu não enfrentar nenhum deles eu tô bem, então eu não vou dedicar nenhum espaço no sideboard pra eles. E é justamente essa é a briga entre os jogadores que não gostam de Modern e os jogadores que gostam de Modern sobre como atacar esse formato. Então tem gente que acha que isso é uma feature, né, algo bom do formato, e tem gente que acha que isso é algo ruim do formato. Em cima do que você falou do Modern agora, Barroso, até para ajudar a clarificar para os ouvintes, uma pergunta um pouco difícil, não de saber, mas de responder. Qual que é a diferença de ambiente e metagame? Pode responder. Posso responder aqui? Pode, por favor, para ajudar os ouvintes. Tá. O ambiente, por exemplo, seria todos os decks que existem disponíveis para você jogar, né? No standard atual, só como exemplo. Mardu Veículos, UW, BG, Etherworks, GW Humanos, UR Spells, BR Agro, Bunch Criaturas, enfim. Todos os decks que você consegue, que você pode montar para jogar. Isso é o ambiente, né? O metagame seria os decks que estão jogando associados com seus tiers, para você fazer uma previsão do que vai ter no campeonato, do que domina o campeonato, né? E de quais são os melhores decks. O metagame é isso. E inserido dentro do metagame seria as chances de que cada deck tem de ganhar de cada deck. Eu concordo com você, eu acho que a definição vai até um pouquinho mais além. Eu acho que o metagame pode ser até o que ainda não está no ambiente, mas o processo da elaboração de algo novo para o ambiente é parte desse metagame, a escolha individual, né? Tudo isso, a esfera mais abrangente disso acaba sendo um metagame, né? Sim, o jogo. sim, eu concordo. A definição em si é muito analítica, muito ampla, né? Uma coisa muito, difícil, muito, digamos, o que a gente está falando é uma coisa muito no vácuo, né? Perto do que ela é, porque você pode definir até como metagame a sua última carta que você vai colocar no side por causa de tal deck. Se você está fazendo isso, está pensando no metagame, né? Se o deck é presente, tem muitos decks, o deck é muito presente no ambiente, você vai colocar uma carta específica para ele, como o Barroso estava falando de dedicar slot no side para removals ou cartas que atacam, por exemplo, Affinity, Impact. Então você está dedicando um slot contra o metagame, porque aquele deck é muito presente no ambiente, entendeu? A gente consegue ver os efeitos do metagame, aliás, a gente conseguiu ver os efeitos do metagame Modern no último Open da Star City, no penúltimo, aliás, que a gente comentou semana passada, que foi o Tom Ross jogando de GW Tron. Ele trocou o vermelho pelo branco, tem cartas que são melhores contra alguns tipos de matches, que é justamente os matches onde o Bolt não estava sendo tão eficaz, o Fire Spout ou o Pyroclasma não eram tão eficazes, que eram os matches contra Affinity e Infect e Death Shadow Zoo. E esse GW Tron, juntando tudo isso com o fato do Dread ter ocupado uma parte dos slots que precisam de um hate específico e muita gente está deixando de jogar com os hates de terrenos, acaba tornando o Tron, que era uma escolha que não estava que era um deck que não estava no radar dos jogadores, para ser um deck muito bem posicionado para aquele campeonato. Isso não vale já para os campeonatos subsequentes ao campeonato da Star City. Não necessariamente vale para isso. Por quê? Porque muita gente vai ver que o Tron foi bem nesse campeonato e vai tentar jogar com ele como se fosse um deck que ainda estivesse bem posicionado. Eu acho também que, além de você fazer essa escolha, por exemplo, de Tron para a semana seguinte do campeonato que ele foi bem, eu acho que não é bom. Porque é o que geralmente as pessoas fazem, e eu acho que é errado, porque o metagame ele já vai não se consolidar, mas ele já vai se moldar ao redor do GW Tron, por exemplo, do Tom Ross aconteceu. Se semana passada ele ganhou, nessa semana algumas pessoas vão querer jogar com o deck dele, então vão jogar, o deck vai estar presente. Então acho que o certo é você se preparar para o metagame
esperar que tenha mais decks, mais GW Thrones e jogar com que ataque esse deck. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer, o melhor deck da semana passada nunca vai ser o melhor deck da semana seguinte, porque a tendência é que as pessoas ou joguem com ele e os outros joguem atacando ele, ou que as pessoas simplesmente coloquem muito hate contra aquele deck, porque esperando o aumento da popularidade desse deck. Então, uma concepção minha, eu acho que o melhor deck da última semana nunca é o melhor deck para se jogar na próxima. Faz completamente sentido o que você falou. E é por isso que jogadores como o próprio Tom Ross, o Brad Nelson, eles vão muito bem no circuito, tanto de GPs quanto dos abertos da Star City, porque eles sabem que o jogador médio no sentido de jogador que não é profissional, que joga mais por hobby e que não tem um envolvimento tão grande com o jogo, vai jogar com a tech da última semana, ou seja, o deck exatamente como ele foi tunado para jogar a semana anterior, e eles vai antecipar essa quantidade de decks e vai ajustar o seu deck para combater esses jogadores. Então essa que é uma grande vantagem aí de se pensar uma semana à frente, que é, na minha opinião, a abordagem correta. Só fazendo um comentário para não deixar passar em branco, o limitado ele também tem um metagame. Esse metagame ele não é muito definido, uma vez que no atual metagame, por exemplo, de Kaladesh, você tem algumas opções de draft e de selado a jogar, o R Energias, RG Energias, BG Marcadores, GW Criaturas, então assim, BW Servos, né, que é um deck bem forte também que você consegue montar. Então eu acho que o metagame ele existe, alguns decks são melhores que os outros, algumas estratégias de jogo são melhores que as outras e piores que as outras também, dependendo do que você consegue montar. Só que isso varia muito de acordo com as cartas que você utiliza em cada deck, né? Você pode montar um W semi-control, assim, digamos, W control no draft com 2 Cloud Blazer e você montar um outro deck muito parecido, só que não veio os Cloud Blazers. Então, assim, às vezes um deck fica melhor do que o outro na mesma temática e você tem uma facilidade, uma vantagem para jogar, por exemplo, contra a RG Energy. Outra vez você não veio com os Cloud Blazers ou com algumas outras cartas e ela perde um pouco dessa força. Então, assim, isso é quando a gente fala que o ambiente ele existe, o metagame ele existe, só que ele não é 100% definido em relação ao que ganha do que, porque existe uma variância no limitado de acordo com as cartas que cada deck utiliza, né? Então isso faz o metagame do limitado não ser um metagame fixo, né? Não é uma coisa tão estagnada que você sabe, por exemplo, que o BG dificilmente ganha do Etherworks, ele tem uma pequena vantagem sobre o W, ou que o controle dificilmente consegue ganhar do Mar do Veículos. É isso aí, palavras de sabedoria aí do nosso especialista em limitado. Para fechar esse conceito de metagame, vou falar de uma coisa, né, que todo mundo fala do Brasil, só para fechar aqui o raciocínio. Todo mundo fala que o Brasil é uma selva se comparado com o ambiente de um campeonato lá fora. Isso, de certa forma, é verdade. Você tem um campeonato aberto da Star City, um ambiente muito bem definido. No GP você tem um ambiente muito bem definido. Só que nos campeonatos importantes do Brasil, você normalmente tem um desvio do que é o ambiente esperado. Isso por uma série de motivos. O pessoal às vezes montou o seu deck aqui num determinado período de um formato, e é difícil, aqui é muito mais caro você mudar de deck conforme o ambiente vai se alterando. Então isso acaba causando uma deformação no metagame, e acaba sendo um pouquinho diferente de você prever o metagame do Brasil em relação ao que está acontecendo lá fora. Ao passo que isso é uma verdade e que deixa um pouquinho mais difícil de você prever o metagame, eu acho que isso não é desculpa para você deixar de tentar prever o metagame, de você pensar no seu deck, ou seja na escolha, seja na adaptação dele, para tentar ter uma lista ideal para aquele campeonato. Existem listas que é melhor quando você tem um metagame
consolidado, e existem listas que é melhor quando você tem um ambiente que é chamado de aberto. Ou seja, você não se prepara especificamente para somente alguns decks. Você monta um sideboard ou monta uma lista um pouco mais genérica. Você pode usar cartas menos eficazes em algumas partidas, são cartas que são mais genéricas ao invés de específicas, mas que você tem uma abrangência um pouco maior no seu ambiente. Então você não, por exemplo, voltando no caso do BG, você não vai usar um Flame Tendrils que é feito só para atacar um tipo de deck, mas você usa uma remoção genérica, por exemplo, uma cópia extra de Ruinous Path ou um Essence Extraction que lida com um pouco mais, uma gama maior de decks, ao invés de você usar uma carta tão específica. Isso te deixa aberto a maiores possibilidades, e se você errar na sua análise do metagame, você não está abrindo tanta mão assim de uma porcentagem em relação aos demais decks. Um exemplo claro disso que você falou é o uso da carta Quarantine Field, né? Que os GSKs, né, têm usado, né? É um deck que tem no ambiente, mas é pouco jogado, porque a dificuldade é muito grande você conseguir atacar até os decks agros e os removals, os descartes que o BG tem. Então o deck ele acaba utilizando essa carta pela versatilidade que ela te dá, né? Ela tem, dessa forma genérica que você falou, a opção de remover qualquer permanente e em quantidade também. Então é uma das cartas que se encaixa aí no exemplo que você deu. Exatamente. E é isso, pessoal. Eu acho que deu para dar uma clareada aí no que é o metagame, como que dá para você atacar, né? Como que você deve atacar. Então, seguindo a regra aí de ouro do Gwent, é sempre pensar uma semana à frente. O deck da semana anterior não é o melhor deck da próxima semana. E é isso aí. Sempre sejam atentos ao que você vai esperar, que você pretende esperar no metagame, e fazer os ajustes, porque nenhum deck tem uma lista fixa, salvo algum deck de combo que tem as 75 cartas fechadas. Você sempre pode fazer os ajustes nela de forma a atacar o ambiente esperado. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Tivemos o WMC esse final de semana. Infelizmente eu não pude acompanhar em tempo real, estava numa viagem num lugar que não tinha acesso fácil à internet. No século XVIII você viajou, né? Basicamente. Mas a gente teve um resultado, num geral, que podemos dizer que foi surpreendente. Não somente dos campeões, que foi o time da Grécia, que já tinham ido bem em 2014, já tinham chegado até a final, mas infelizmente eles perderam para um top deck de Dune Blast. Mas no quesito decks eu acho que foi bastante surpreendente, principalmente no que a gente discutiu na semana passada. Então, só recapitulando os times que fizeram top 8, que também não foi nenhum dos times que a gente acabou citando na semana passada, e aliás acho que nenhum Pro esperava que alguns desses times se saísse bem. Os times foram Austrália, Belarus. É Belarus que se fala? Eu nunca sei. Bielorrússia, não? É Bielorrússia, mas eles também Belarus falam, não sei direito. Enfim, Bielorrússia, Bélgica, Finlândia, Grécia, né, que foi a eventual campeã. Teve a Itália, né? A Itália talvez o time que mais tivesse previsível em relação aos demais times, principalmente por causa do Andrea Mengucci, né? Que defendendo o título, né? Também defendendo o título, exatamente. Panamá, esse posso dizer que foi bastante inesperado. Ucrânia, né? Esse foi o 8º time que... E não só isso, mas também os decks que foram compostos pelos times foi bastante diferente do que a gente tinha. Bastante não, né? Porque a gente já tinha falado que era esperado bastante quantidade de Infect.
mas a gente não viu muitos BGX. A gente, de todos os 24 decks do Top 8, apenas 2 eram BG, tinha um Jund e um Abzan, mas o que a gente viu, contrariando o que o Gwento tinha previsto, foi um número bastante grande de Dreads, um número bem grande de Banch Eldrazi. O Banch Eldrazi acabou sendo o deck justo na maioria da escolha do pessoal, e um deck que pouca gente esperava e que tá vendo bastante resultado no mall é o R Kyunfind, que é um deck que joga numa estratégia parecida com Infect e com Death Shadow Agro, só que nas cores que não afetam o próprio Infect. Além disso, nós tivemos uma cópia de Ad Nauseam no time da Itália. Nós tivemos alguns Lantern Control, também outra escolha surpreendente no field. Tivemos alguns Burn. Enfim, foi um metagame um pouco diferente do que a gente havia previsto, mas que é completamente baseado nos decks injustos, nos decks que finalizam muito rápido os jogos e que, se você não comprar o sideboard correto para eles, ou se você for pareado contra pessoas que não estão preparadas para enfrentar esses decks, eles vão ganhar o jogo. Eles finalizam o jogo muito rápido, no turno 3 ou 4 no máximo, e parece que foi o que definiu o campeonato para essas equipes. Eu vi uma coisa curiosa, que foi uma lista de Titan Shift do Top 8, que ela jogava com 4 Simi Spirit Guide e 4 Cálice de main deck, provavelmente já prevendo a quantidade de Infect e já atacando Infected. A lista normal geralmente joga com Bolts, eles mudaram, tiraram os Bolts e colocaram os Cálices que vão no side no main deck. Então, assim, acho que isso foi uma escolha bastante inteligente para o metagame, né, que a gente já falou que era esperado do Trio Unified. O que eu achei curioso é que o deck justo do formato escolhido foi justamente o Banch Eldrazi, né, que teve um win rate bem significativo. 65% dos Banch Eldrazi foram vitoriosos, né? A gente teve 77 decks jogando e foi 65% de vitórias. Foi o deck mais vitorioso desses que foram mais jogados. Aliás, só não mais vitorioso que o R Kyunfind, que foi 67%, mas em uma amostra bem menor, uma amostra de 50 jogos. E eu achei bastante curioso esse processo, né, de escolha dos decks, que acabou, não sei se o pessoal acabou testando os jogos contra o de Jund, né, ou de Abzan, e viram que eles são muito mais dependentes do metagame que eles estão inseridos, justamente para você saber que respostas que você precisa jogar contra. Você não consegue jogar com respostas que ganhe de Eldrazi, ganhe de Infect, ganhe de Affinity, ganhe de Dread. É tudo muito específico. E eu acho que esse pareamento certamente influenciou no resultado do campeonato num geral. Eu acho que isso aí também entra no que você falou agora há pouco, de não ter as respostas genéricas necessárias disponíveis para combater tudo que você precisa, né? E assim, eu acho que, não sei se eu concordo com você em relação ao Bunch ser um deck justo, né? Uma vez que você pode no turno 2 fazer um Tognot Seer e no turno 3 tá atacando para 9 com Hillit Smasher e com o próprio Tognot Seer, ainda tendo acesso a PF e, enfim, até a counter no side se precisar. Infelizmente a seleção brasileira não teve um desempenho bom esse ano. Eles ficaram na posição número 52, passavam somente os 48. Eles foram levemente prejudicados pela questão do corte ser feito até a posição 48, porque o que aconteceu é que os brasileiros eles estavam numa posição que eles precisavam jogar, e as outras equipes que estavam com pontos a mais simplesmente empataram. Eles deram o ID e praticamente locaram a sua posição, enquanto o Brasil ficou de fora. A estrutura do campeonato é uma estrutura um pouquinho mais complexa que de um campeonato normal. É uma das críticas dos grandes jogadores, mas infelizmente, pelo segundo ano seguido, para falar a verdade, o Brasil ficou fora por causa da estrutura. É uma pena, né? Mas
infelizmente não dá pra ir bem em todos os campeonatos. Formato unificado, com a estrutura de torneio ruim e modder. É muito difícil você bater esse jackpot. É garantia de sucesso. É garantia. Só faltava ser cubo. Pô, eu não queria dar esse hate aí, mas eu tô do seu lado, chinês. Essa rage quicada. Cara, é sensacional pra gente assistir, mas é claramente um formato não competitivo isso. Não tem como. Não, é totalmente. E assim, até pela estrutura de você passar 48 e no segundo dia você ter grupos e você tem que ficar na melhor colocação dentro do grupo para você conseguir passar, né? E se você perde uma, provavelmente você, mesmo que você ganhe a outra, e se você acabar empatando uma, você vai ficar de fora, que foi o caso que aconteceu no Brasil ano passado. Então assim, eu acho que é muito difícil porque você não joga os jogos todos igual o Worlds de antigamente, joga todos os jogos de equipes, depois soma os pontos dos jogadores e vê a posição que a seleção ficou, mas você tem essas eliminações, esses grupos para fazer os cortes. E zero, não importa se você fez 7-0 no primeiro dia, no segundo dia você entra totalmente, se você fizer 0-2 você vai continuar, você fez 7-2 no campeonato e não passou para a terceira etapa, sendo que um time lá que está com 4, meio, 3 vai conseguir passar, né? Então assim, ele é totalmente injusto na parte que você diz em desempenho geral no campeonato, né? Já que as fases que você passou não importam. Então se você passou raspando, é igual passar de ano na escola. Se você passou raspando, não importa, você já passou. Deixando claro que isso não é uma crítica, foi por isso que o Brasil ficou de fora, nem não, nada. Não, a regra é assim pra todo mundo. Sim. Mas claramente não é um bom sistema, né? Por favor, vamos rever isso aí. Assim, vocês vivem de fazer jogos, né? Dá pra fazer uma estrutura melhor, parece a Blizzard. Então, não é uma coisa que a gente pode dizer que o melhor jogador, a equipe com os melhores jogadores irá ganhar, né? Porque você tem a parte do selado, você tem um pouco de sorte também, para você abrir uma pool legal. Se você abrir uma pool muito ruim, e se você fez 0-3, que foi o caso dos japoneses, pô, o trio do Japão era Yosoka e Tsumura, e 2 que tinham ganhado os WMCQs, que eram outros. Mas o Tsumura já foi conhecido como o melhor jogador de Limited do mundo na sua época, então não é porque eles não sabiam montar decks que ficaram de fora. Então assim, eu acho que ele não premia os jogadores com mais skill, né? Então, não importa que você vai muito bem em uma parte, na outra você deu azar, você teve bad beat, você acabou de fora por causa de uma coisa pequena, entendeu? Então, eu acho que ele não que o formato assim em si seja totalmente ruim, né? Eu acho que para o Wizards até é bom porque isso faz equipes que não são tão esperadas, o caso de Grécia, Belarus, terem chance de aparecer, e isso acho que impulsiona a vontade do jogador desses países menores a jogar também. Então talvez essa seja a vontade da Wizards, de tentar fazer formular uma estrutura em que as outras equipes tenham mais chances para não sempre os mesmos times com os melhores jogadores ficarem ali sendo os melhores, entendeu? Falando um pouco dos campeonatos aqui na região de São Paulo. Então, na terça-feira do feriado, nós tivemos o Caio ganhando um GP Travel para Porto Alegre. Parabéns novamente ao Caio. O Caio estava de UW. No final de semana, nós tivemos 2 PPTQs também. No sábado, o Armando Sapteras, o Modi, ganhou o PPTQ da MTG Brasil. Da MTG Brasil. Ou MTG Cards. Uma no site é um nome, no Facebook é outro. Enfim, ele ganhou o PPTQ jogando de UW. E no domingo, que foi na Chaos Games, o Caparrós acabou ganhando o PPTQ jogando de BG Delirium. Parabéns aí aos campeões. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius. Hoje eu vou fazer uma pergunta pra você, Chinês, pra ver qual que é o procedimento correto. Uma coisa que aconteceu comigo ontem no campeonato da Chaos Games. Eu fui jogar o top 8, ganhei o G1, no G2 meu oponente começava e ele escolhe primeiro se ele vai manter a mão, né?
ele decidiu ficar com a mão dele, eu anunciei que ia mulligar, e quando eu comecei a embaralhar meu deck, enquanto eu fazia o procedimento de embaralhar o deck, meu oponente falou que ia mulligar também e embaralhou o deck dele. Daí eu chamei o juiz para perguntar o que tinha que fazer, qual era o procedimento, o que aconteceria, uma vez que ele anunciou que equiparia a mão, e depois que eu anunciei que ia mulligar, ele voltou atrás e mulligou sem nem dar tempo de eu falar que não podia, ou que ele já tinha escolhido ficar com a mão. Qual que é o procedimento correto, o que isso infringe? Para desconstruir a regra, né, para explicar como isso funciona, primeiro de tudo, você já falou a regra correta, que a pessoa que vai começar o jogo ela tem que decidir antes se ela vai mulligar ou não. Então, a partir do momento que ele toma essa decisão e depois muda de ideia, ele não pode fazer isso, a gente já sabe que é uma infração. A gente tem um documento que eu sempre falo, o Guia de Infrações e Penalidades para Infrações, né, o IPG, que vai dar resposta, né, a gente vai procurar onde ele se enquadra. A gente tem uma penalidade muito específica para isso, eu não vou lembrar o nome exato dela, mas se eu não me engano é Mulligan Procedure Violation, assim, violações no procedimento para Mulligan. Esse tipo de regra é tratado num ponto específico porque não é considerado um erro de jogo, já que o Mulligan é feito antes do jogo começar. Então ele tem uma penalidade própria. A parte de Mulligan ela abrange vários erros bobos, né, digamos que pode ser feitos, que vão desde você mulligar e comprar 7, até você fazer um scry errado, até você fazer scry 2 vezes, ou como o próprio manual dá como exemplo, você anunciar que ficou com a sua mão, fazer o scry e aí anunciar um novo mulligan. É considerado que é um erro, entre aspas, meio bobo, assim, no sentido de que é fácil de se cometer. É uma hora em que você ainda não está totalmente concentrado com a sua partida. Então, uma vez que a gente descarte que tenha sido intencional isso de alguma forma e que pudesse ser de alguma forma seu oponente trapaceando, posto que não, que ele realmente só tenha violado o procedimento correto do mulligan, ou seja, tenha decidido, mudado de ideia depois de já ter tomado uma decisão, o que a gente faz é garantir que ele tenha algum tipo de desvantagem para que desencorajar esse tipo de ação. E o padrão para essa penalidade é dar um warning para ele e forçar ele a tomar um mulligan extra. Então, no caso, se ele tinha anunciado um keep com 7 cartas, mudou de ideia e mulligou para 6, a gente forçaria ele a dar um mulligan novo. Então, no caso, seria só informar ele que ao invés de comprar 6, ele compraria 5, seria como se ele tivesse feito 2 mulligans. E aí ele poderia escolher ficar com as 5 ou mulligar novamente para 4 cartas ou menos. Só para terminar, foi exatamente essa regra que o juiz que estava supervisionando o evento deu, que era o Quaiato, e foi a regra certa, né? Ele acabou até demorando um pouquinho, porque ele falou que era uma coisa assim, muito pontual, que dificilmente acontece, incomum. Exatamente, e que ele nunca tinha visto acontecer, então ele teve que fazer toda essa checagem do IPG para ver qual que era a rule certa a se dar. É isso aí, pessoal. Com isso encerramos mais um episódio do Manacast Brasil. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, a comentar, entre em contato conosco pelas mídias, seja pelo YouTube, pelo Facebook, por e-mail, por pombo correio. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima. A gente podia fazer um bolão de qual vai ser o apresentador que não vai estar no próximo episódio. É mesmo? Do jeito que tá difícil reunir todo mundo, isso poderia acontecer. Quem sabe, se alguém acertar aí no próximo, a gente ainda não sabe, tá? Não tem cartas marcadas, a gente sorteia um brinde aí pra você. Valeu, gente. Falou. Falou. Esse podcast é uma produção Agência WTF.